Olá, eu sou Emerson Natividade. Hoje venho falar sobre intolerância religiosa. O quanto é importante nós preservarmos e respeitarmos o direito do outro. Nós muitas das vezes temos as nossas convicções, os nossos alicerces, a nossa fé e queremos ter sempre a liberdade de professá-la da melhor forma possível, porque a nossa verdade é aquilo que nós carregamos, seja porque o nosso pai nos ensinou, seja porque a nossa mãe nos ensinou, seja porque nós entendemos que é aquele momento, seja porque meu pai e minha mãe ensinou uma filosofia e eu fui buscar outra porque aquela outra filosofia ela condiz mais com aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, né? A intuição é muito importante dentro de todos os processos que a gente vive dentro da nossa encarnação, dentro da nossa vida, né? Então, o quanto é importante nós termos a nossa fé, né? Independente de filosofia religiosa, podemos ser ateus e ter fé, né? Fé em mim, fé na vida, fé na natureza, fé que as coisas vão caminhar bem, né? É importante nós entendermos que onde termina o nosso direito começa o de um outro irmão, né? Se nós não tivermos essa mentalidade trabalhando, professando a fé religiosa, que irmão, que ser humano que nós somos? Só falamos de Jesus da boca para fora? Jesus tem que estar interiorizado dentro de nós. E nós sabemos, pelos exemplos que Jesus nos trouxe, por tudo aquilo que é muito pouco perto daquilo que Jesus professou e nos trouxe, porque muitas coisas foram queimadas em bibliotecas no passado, como a Biblioteca de Alexandria, muitos mistérios, né, foram queimados na biblioteca lá do período da Mesopotâmia, lá no Iraque, né? Então, muitas coisas aconteceram e vêm acontecendo, muitos segredos estão sendo guardados, seja pelos governos dos Estados Unidos, da Rússia, da China, por governos do Irã, do Iraque, de outras localidades, né, que tem muito a ver com o nosso processo, né? O processo de conexão com outras dimensões, né? O que chamamos de Stargates, né? Os 7 lugares que nós estamos aí tendo possibilidade de acessar, né? Amazônia, Peru, né? Irã, Iraque, Sudão, tem mais dois, mas eu não vim falar especificamente disso. Eu vim falar sobre o respeito que nós devemos ter em relação ao nosso próximo. A gente tem visto relatos de policiais entrando em escola aqui no Butantã, em São Paulo, porque um pai pediu para entrar. Isso é lei. O pai não sabe o que é lei, né? Que a todas as crianças elas têm que ter informações sobre tudo e todos, né? Inclusive sobre as matrizes africanas, as filosofias brasileiras de matriz africana, né? Isso é importante. Isso é abertura de conhecimento. Não podemos restringir o nosso conhecimento, porque o que acontece quando restringimos os nossos conhecimentos? Entramos no fanatismo. Achamos que tudo que nós fazemos é verdade, que o outro irmão faz não é verdade. E aí nós queremos impor uma condição que não devemos impor em relação a ninguém. Não devemos impor nada. Nós devemos deixar livre para que a pessoa encontre o seu caminho. Cada um encontra o seu caminho. Não é mercado para você ficar vendendo religião, né? A não ser o pastor, né, que quer rebanhar os seus fiéis, mas tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Nós devemos respeitar e não agir com violência, como tem acontecido em Caxias e na Baixada Fluminense, né, onde invadem casas, eh, invadem terreiros, né, e professam. Imagine se fosse o contrário, se essas pessoas que são bem evoluídas e letradas fossem invadir as igrejas e queimar igrejas,
dizimar pessoas, né? Isso é inadmissível, né? E estaríamos numa guerra civil religiosa. Então, é importante nós respeitarmos o direito de ir e vir do outro. Às vezes nós não temos conhecimento, nós somos bebês espirituais, estamos na terceira dimensão, sabemos da transição planetária, de todo o processo que nós estamos passando, né? E é claro, quem sabe é aquele que está desperto ou comprou pensando a estar desperto e perceber tudo o que está acontecendo no mundo, nesse mundo globalizado, onde existe castas e divisões através das filosofias religiosas inúmeras, né? A gente vai para o Oriente, a gente vê o hinduísmo, a gente vê o budismo, a gente vê o taoísmo, o confucionismo, né? Inclusive falei sobre o confucionismo recentemente. Tem livros sobre budismo, ou vídeos sobre o budismo no canal falando também. É, islamismo, né? E outras milhares de filosofias religiosas no espiritismo que nasceu ali na França e hoje o país mais espírita que existe no mundo é o brasileiro, né? Então devemos respeitar, né? A Umbanda é uma filosofia religiosamente brasileira, né? Com links e buscas ancestrais relacionadas à África, né? Relacionadas também à Ásia, principalmente ao taoísmo, né? Então, a Umbanda, o processo umbandístico, o processo espiritual é muito grandioso e devemos respeitar, assim como o Candomblé, que é uma filosofia religiosa que é brasileira, que também traz ritos, né, de uma série de práticas que acontecem na África. E então é importante que as crianças, que os pré-adolescentes e adolescentes tenham esse conhecimento, né? É importante que as crianças possam saber, né, aonde se afinizam, né? Nós não podemos obrigar que um ser humano, porque nós não temos o entendimento ainda de que uma criança, quando vem através de nós, nós devemos educá-la, né, de forma firme, né, que possamos ajudá-la a se desenvolver. Mas dentro desse processo de desenvolvimento, nós criamos nossos filhos para o mundo, não é para nós. Não devemos utilizar apego, né? O apego ele é maléfico, ele engessa, ele atrapalha, ele atrasa o processo da criança, ainda mais essas crianças evoluídas que estão nascendo aí e que estão, de acordo com as missões que elas vieram desenvolver, estão escolhendo os pais, as mães que vão, porque se forem pais ou mães muito retrógradas, eles não vão, né? E daí também a dificuldade de pais e mães em engravidar. Então, assim, você não vai ter um filho para ser seu escravo ou ser algo que faça aquilo que você quer. Não, você tem um ser, traz ele para o mundo pela misericórdia divina para educá-lo, para direcioná-lo, para dar o exemplo a ele. Mas quando chegar na maioridade, ou próxima à maioridade, ele vai escolher qual as caminhadas, ele já foi educado, ele já sabe, ele já tem um alicerce, mas ele pode seguir por outros caminhos, por outras paragens, e faz parte do processo. Eu tenho um pai maravilhoso que era católico e virou evangélico, eu tenho uma mãe que saudosa desencarnou 24 de agosto de 2021, mais de 30 anos, né, evangélica, mais de 40 anos evangélica, né? Enfim, e eu sempre tive propensão aos estudos das filosofias orientais, das filosofias afro-brasileiras, do espiritismo em especial, onde eu acredito que ali, para mim, esteja o caminho, né, do processo evolutivo, né? Eu me sinto ali conectado com essa filosofia e é claro, me abastecendo de toda a universalidade que está presente dentro desse processo, né? Então, o quanto é importante nós sabemos dialogar com isso, sabemos o nosso caminho, sabemos onde nós estamos, porque às vezes nós violentamos uma criança, violentamos um jovem, querendo que ele fique naquela filosofia religiosa, e não é, ele não se sente bem ali.
né? E aí, quando ele tiver maior, ele vai fazer o que ele quer da vida e aí vai ficar muito propenso a entrar nas drogas, vai ficar muito mais propenso a entrar em jogos. Então, é importante nós respeitarmos o ser humano que nós estamos educando, né? E isso começa em casa, porque se nós não respeitamos o ser humano que nós estamos educando, nós não vamos respeitar o nosso vizinho, nós não vamos respeitar o nosso amigo, né? A gente vai estar sempre querendo colocar, né, como se fosse uma disputa, uma venda, a nossa verdade à frente da verdade deles. Cada um tem a sua. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua escolha. A não ser que o ser esteja tão perdido dentro do seu processo e busque e peça um caminho, um auxílio, você pode dizer, ó, olha, eu estou assim, eu vou naquele lugar, se você quer ir comigo, faça o convite, né? Mas o que não pode é esse tipo de ingerência, ainda mais o Estado, a polícia representa o Estado, né? Ir à escola, ir a terreiro, é, isso é um absurdo, né? Outro dia, se um pai reclamou do barulho da igreja e foi espancado pela polícia. Agora, quando reclama de um barulho de um terreiro por causa de um tambor, invade o tambor, invade a igreja e tiram de lá, pai de santo, mãe de santo, e os fiéis esvaziam e querem fechar o lugar. Onde nós estamos? O Brasil é um país laico, merece respeito. Temos que ter respeito aos nossos irmãos. Se você, policial, se você de qualquer trabalho escolheu as igrejas pentecostais para se desenvolver, para seguir, parabéns. Siga o seu caminho. Agora não obrigue as pessoas a seguir um caminho que elas não querem, porque não é bom para elas. Pode ser bom para você, mas para elas não. Então, que possamos ter um pouco de discernimento e o governo federal possa também agir, né? O Ministério de Igualdade Racial possa agir o mais rápido possível em torno dessa situação e fazer com que as coisas possam ficar mais tranquilas, né? Porque daqui a pouco a pessoa que tem o terreno não vai poder praticar ou professar sua fé, como o irmão que vai lá na igreja. Nós só sabemos toda a instrumentalização. E outra coisa, eu raramente falo, mas vou falar aqui porque é importante, tá? As gnoses que foram destruídas aí, né? O gnosticismo, né? As verdades espirituais que vieram através dos papiros, que estão achando muitos papiros lá na biblioteca de Nag Hammadi no Egito e na Turquia e na Grécia, em vários outros lugares pelo mundo, né? Que foram enterrados, porque se não fossem enterrados iam ser queimados, né? eh, estão aí nos trazendo, né, o Cristo planetário, Sofia, né, que dentro desse processo para muitos foi Maria de Magdala ou Maria Madalena, dentro desse processo. E nós vivemos numa esfera crística, planeta Terra, governado pelo Cristo planetário, né, representado pelo Cristo planetário. E tudo que acontece no planeta é crístico. Então, tudo que acontece no planeta é crístico. A palavra cristão, cristianismo, foi apropriada à filosofia católica através do Constantino ali que criou a Bíblia, né? Dos imperadores romanos que criaram a igreja, né? Se apropriaram das palavras de crucificaram Jesus, depois se apropriaram da palavra de Jesus, excluíram aquilo que não condizia com o processo político da ordem, né? E teve o Conselho de Nicéia tempos depois, acabaram de excluir tudo que tinha que ser excluído ali para manter a sociedade no cabresto. E quem não se sujeitava àquilo, naquele tempo de barbárie, era morto, subjugado, né? Considerado herege, feiticeiro, enfim. É isso que acontecia. E aí chegamos ao absurdo das cruzadas, onde se matava pelo nome de Jesus Cristo. Onde já se viu Jesus trazendo o amor ao próximo como a si mesmo, não faça para o seu próximo aquilo que você não gostaria que fizesse para você, vai aceitar que irmãos se matem em nome dele. É um absurdo, né? O que aconteceu no planeta Terra. E a gente tem que abrir os olhos, abrir a mente,
Entender esse processo, entender que a Bíblia é um livro escrito pelos homens, e tem várias modificações. Lá, a primeira Bíblia, a Bíblia Sagrada, escrita por Constantino, traz uma versão, traz um processo muito mais condizente do que a gente está absorvendo hoje, porque muitas coisas foram tiradas no Conselho de Nicéia, em outros conselhos que foram feitos, né? A gente percebe que depois que chegou o pentecostal, as igrejas pentecostais nos Estados Unidos, há uma modificação, você percebe uma diferença entre uma Bíblia de filosofia de igreja A e de igreja B, né? Você percebe diferenças. Basta estudar. Então, a Bíblia não é o principal livro, né? Nós devemos ter outros livros, se informar de outras coisas para que a gente possa entender o processo que nós estamos inseridos. Porque senão, né, vamos ficar à mercê como joguetes sociais, né? Uma coisa é nós defendemos a família, defendemos os nossos amigos, agora outra coisa é nós vivemos cegos pela eternidade, né? Família, amigos e dinheiro. Não. A gente tem que entender por que que nós estamos em determinadas condições, o que que nós temos que aprender com aquilo. Se a gente só valoriza o bem material, uma hora a gente vai perder aquele bem material e depois não adianta chorar. Então, é importante a gente perceber e se linkar com um propósito. O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou encarnado? Será que existe uma vida só? Existem várias vidas? São questionamentos naturais que todos devem fazer. Apesar que para mim hoje, no século XXI, com tudo que está acontecendo, com todas as informações, vários cientistas comprovando reencarnação, comprovando vida após a morte, ainda tem gente que não acredita, que é a maioria e é muita gente desinformada. Nós precisamos nos informar dentro dos processos que estão aí. Eu não estou falando nem de filosofia religiosa, eu não estou falando nem de espiritismo, eu estou falando de questões científicas. Então vamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, entender os processos. Cuidado com o fanatismo. O fanatismo é pior do que uma droga. Que possamos abrir a nossa mente, que possamos respeitar o nosso irmão como ele é e respeitar suas crenças e a forma como ele deve professá-las da melhor forma possível. O que devemos ter é respeito, respeito, respeito com aquele que está do outro lado da rua. Se nós queremos que ele abaixe o som, que abaixemos o nosso. Às vezes aquilo que é lindo para nós é feio para o outro. Devemos entender isso. E se nós trabalhamos com o público, temos que ter todo esse processo bem claro e bem alicerçado no nosso ser. Porque senão nós obviamente vamos estar prejudicando alguém. Então, vamos parar de intolerância religiosa na Bahia, que acontece muito, muitos terreiros sendo derrubados, pai de santos e mãe de santas mortos, dizimados, e construindo igrejas nos locais. Isso é um absurdo. Na Amazônia, a mesma coisa acontecendo lá, de policiais invadindo terreiros. É um absurdo. Assim como aconteceu em Curitiba, é outro absurdo. Em Caxias e em outros lugares do Rio de Janeiro. E em São Paulo tem acontecido também. Que possamos, esperamos que o governo federal tome uma atitude, esperamos que as coisas possam caminhar de uma forma melhor, porque é lei, né, que todas as crianças tenham conhecimento em relação às filosofias de matriz africana, e é importante porque faz parte do nosso processo. O Brasil é uma terra de miscigenados, né, de misturas, né, onde tinha um índio, apesar que disseram, historiadores agora vêm trazendo fatos de que antes de 1500 já existiam índios e negros já aqui.
né? Os negros que vieram da África só são falados na história os negros que vieram da África, mas já existiam negros índios aqui. Então, é importante a gente conhecer um pouco melhor a nossa história, entender essas misturas. Depois veio o branco europeu já ali no século XIX, né? Século XIX, não, século XVI ali, com Portugal, né, invadindo o Brasil, né, e explorando todo o ouro. Ainda hoje, Inglaterra leva ouro, né, para sustentar, né, toda o reinado, né, da Grã-Bretanha lá. E nós ainda estamos reféns, né? E nós ainda estamos com o pensamento de colônia, mas nós não somos mais colônias, nós somos independentes e temos todas as condições de sermos protagonistas. E é isso que nós devemos ser enquanto nação. Não ficar aceitando, né, que nos digam o que tem que ser feito, né? Acho que é importante nós defendemos a soberania nacional, defendemos as nossas diretrizes, defendemos o nosso país, mas com respeito. Se nós não tivermos respeito, nada disso se aproveita. Sabemos que muitas guerras aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer enquanto o homem não mudar, não se transformar. Estamos em transição planetária, estamos vislumbrando a regeneração, a quinta dimensão, e precisamos que essas guerras cessem, porque senão, né, vão cair todos num processo, né, de desencarne coletivo e vão para outras pairagens na Terra, não vão encarnar tão cedo, porque não mudaram suas consciências, sua vibração, seu pensamento. Que possamos amar fraternamente, verdadeiramente um ao outro, e não separar irmãos porque não pensa igual a mim. O Cristo planetário, o governador do planeta Terra, permite, através do livre arbítrio de Deus, que as coisas caminhem da forma como estão caminhando, porque são escolhas nossas. Nós é que temos que mudar e nos transformarmos. A Terra está mudando, está se transformando e vai mudar ainda mais. Será que nós temos a capacidade de acompanhar? Será que nós temos a capacidade de mudar a nossa vibração e o nosso pensamento? Desperta. A misericórdia divina está aí, aproveite. Possamos aproveitar em nome de Jesus. Eu procuro fazer o máximo no meu dia a dia para ser melhor do que fui na véspera, com respeito ao outro, independente do que o outro traga na sua jornada. Fique em paz, gratidão. Desperta.